Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Sou tão falho e Ele é. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu. Tudo que tem pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, me derramar aos teus pés, Senhor. Teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Peraí. Sou pequeno e tão falho. Sou pequeno e tão falho. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuidar um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, Purifica as minhas vestes, com o teu sangue remitão. Me ajude a ser fiel, pois quero e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Cante isso, vai. te dar o meu louvor. Quero me prostrar, Me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero te oferecer. me humilhar aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. De pé, meus irmãos, ainda vamos receber Pastor Cláudio Calais ministrando a palavra de Deus.
Meus irmãos, o pastor Cláudio Calais veio lá de Minas Gerais para ministrar a palavra de Deus. Eu acho que não é justo ele pregar 20 minutos. Vocês acham que é justo? Então ele vai pregar. A nossa pretensão hoje era dar as 20 horas para ele começar a pregar. Então são 20h37, ele vai até 9h30. Quantos concordam? Queridos irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Vocês já estão cantando de pés por algum tempo e muito gentilmente me receberam de pés. Então eu quero deixá-los à vontade, retornai aos vossos assentos, por favor. Eu acho que não seria nem necessário perguntar, uma vez que evidentemente eu já estou consciente da resposta que vocês me darão, mas como bom mineiro eu não perco a oportunidade de estabelecer a expressão cultural de minhas raízes, então vou perguntar a si mesmo: vocês estão bom mesmo? Bom mesmo? Vocês sabiam que há uma grande diferença entre estar bom mesmo e estar bom mesmo, né? Se por acaso você se deparar com algum mineiro por aí e ele reiterar a pergunta de como você está, provavelmente ele está te desejando melhor situação do que a que você se encontra. Porque quando perguntamos, vocês estão bom mesmo? É para saber se está tudo ok. Quando perguntamos, vocês estão bom mesmo? É mais ou menos o que Deus fez quando estabeleceu o princípio de sua criação. Isso não é só dialeto mineiro não, vocês sabiam que está na Bíblia também? Quem é de Bíblia vem comigo. E tendo Deus feito todas as coisas no primeiro dia, viu Deus que era. No segundo dia, viu Deus que era. No terceiro, viu Deus que era. No quarto, viu Deus que era. No quinto, viu Deus que era. No sexto, viu Deus que era. Para mim, vocês estavam lendo mesmo, tá vendo? No sexto dia não disse Deus que era bom, disse Deus que era muito bom. Porque até Deus sabe separar o que é bom do que é muito bom. Significa, portanto, dizer a vocês que aquilo que está bom ainda pode melhorar, sim ou não? Deus só trouxe o que é muito bom após ter avaliado que existia coisas que não eram boas. Quando é que Deus trouxe o que era muito bom? Quando observou Adão sozinho e disse: ao homem não é bom que esteja só. E todas as vezes que Deus notar que tem alguma coisa que queira estragar aquilo que Ele já estabeleceu como bom na nossa vida, Ele é poderoso suficientemente para trazer melhoria naquilo que já estava bom e tornar melhor ainda. E aí eu vou perguntar de novo, bem no mineirês, e vocês respondem se quiser responder. Vocês estão bom mesmo? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Um culto como esse, que nem perspectiva para dar certo mais estava tendo, e de repente costuma acontecer tudo que aconteceu. Deus usou Josué como Deus, haja luz e houve luz. E a gente está dando glória a Deus misturado com aleluia.
E se o diabo pensou que a gente ia embora cedo para casa, vai ter acréscimo no culto, prorrogação até 9h30. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu quero tornar público a vocês a minha gratidão pela bênção de estar aqui, pelo privilégio altamente honroso de ser útil ao reino de Deus e servi-los essa noite com uma porção da palavra do Senhor nosso Deus. Quero deixar claro para vocês que o hino que Josué cantou, eu gritei de lá quando ele disse: eu não sei o que ele viu em mim. Eu gritei dali: eu também não sei. Portanto, não há meritocracia humana, há pura obra da graça de Deus. E eu reconheço a minha pequenez, o que me resta é tão somente agradecer, mesmo porque a ingratidão é o vômito da alma de alguém que indigeste não conseguiu digerir o favor recebido. Se tem uma coisa que eu gosto de ser, é grato. Então eu quero agradecer ao pastor Valdino Mar, que é o presidente desse numeroso e belíssimo rebanho aqui em Manaus. Em seu nome, cumprimentar aqui muito respeitosamente cada um dos senhores obreiros que estão presentes nesse altar. Que Deus, o Senhor, venha abençoá-los poderosamente. Deus não os levantou em vão ou à toa. Saibam de que por um propósito estritamente ajustado, Deus levantou cada um dos senhores para estar ao lado do vosso pastor na obra de evangelização desta região. Então, em nome do seu presidente, sintam-se companheiros abraçados. Por duas razões óbvias, não os cumprimentarei nominalmente. Primeiro, obviamente, é porque eu não sei mesmo o nome dos senhores, ok? E segundo, é porque são tantos que vai demorar bastante tempo para cumprimentar um a um, não é verdade, meus irmãos? Mas abracem-se entre si, em nome do pastor João e também do pastor Alci, que são os vice-presidentes aqui representando a liderança dessa igreja. Igualitariamente cumprimento também o pastor Juarez, que foi quem me convidou para estar com vocês. Gostaria de cumprimentar ainda, e a gente já vai ler o texto, o pastor, te perguntei 3 vezes, rapaz. Me ajuda, gente. Alixson. Fiquei com medo de errar, então é melhor perguntar, né? Vale o constrangimento para não errar, do que errar e depois ficar constrangido. Então, Deus abençoe o pastor Alixson, que vai pregar posteriormente. Deus abençoe Josué. Por último, mas não menos importante, quantos estão dispostos a receber um abraço da minha família? Digam amém. Amém. Talvez vocês não saibam disso, mas nós somos uma equipe que trabalhamos juntos em prol do reino de Deus. Eu sou privilegiado por ter uma família sacerdotal. Deus me agraciou com a bênção de ter uma esposa e 3 filhos que trabalham junto comigo no ministério. Vocês não os estão vendo aqui, mas eles estão cultuando conosco, ok? E não é pela internet, porque eu nem sei se está sendo divulgado, mas caso esteja, não por isso, mas talvez também por isso, mas principalmente ou exclusivamente pelo fato de que eu saio por esse país, viajo por aí para pregar o evangelho, e eles ficam lá orando para que Deus fale através da minha pregação. Então recebam, por favor, um abraço da minha esposa, irmã Ayla, do Levi, meu primogênito, do Cláudio Júnior, que é o Juninho lá de casa, e na cabeça da minha esposa, ela quem deu o nome, pensando: vou agradar meu marido dizendo que esse é a rapa do tacho. Por isso, Juninho. O que ela não sabia é que 4 anos depois, estava preparado na eternidade um presente gracioso chamado Elisa Clarice, que manda em todo mundo lá em casa para a glória de Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, Marcos capítulo 16, versículo 15. Nós vamos ler o texto que vocês mesmos propuseram como tema para esse encontro dos jovens e adolescentes desta igreja nesse ano de 2025. Marcos capítulo 16, versículo 15. Se vocês estão prontos para acompanhar essa leitura, seria interessante ouvi-los dizendo amém. Amém. E disse-lhes: ide por todo o mundo
pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quantos podem dizer amém? Amém. Redobre a sua atenção, a partir de agora eu vou falar muito sério com vocês. Há um peso de responsabilidade. Glória a Jesus que esse púlpito é de madeira, porque púlpitos de vidro não suportam o peso da mensagem do Evangelho. E eu venho não a turismo, muito menos a passeio. Desta feita, eu venho a Manaus na qualidade de dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu quero ser oráculo do Senhor para trazer saúde espiritual para a sua alma. Se puder, redobre, triplique ou até quadriplique a sua atenção a partir de agora, por favor. A palavra ide traz em sua conotação etimológica a ideia de uma ordem imperativa, mesmo porque vem do termo ides, que do latim significa dizer avançar ou ir em direção a uma ordem deliberada por seu superior. Ide, portanto, nada mais é do que uma ordem imperativa. Jesus não está discutindo possibilidades, ele não está apenas dialogando, ele está alistando, delegando autoridade e comissionando para uma tarefa extremamente especial aqueles que lhe ouviram quando ele disse ide. A palavra ide aparece na Bíblia cerca de 96 vezes. Entre estas, 46 vezes no Antigo Testamento, não diretamente aplicadas ao conceito da possibilidade do que é a comissão de Cristo. Já as 30 outras vezes que aparece no Novo Testamento, entre estas, 23 vezes são utilizadas pelos evangelistas para expressar a palavra ide. É bom que você saiba que Mateus se utilizou 12 vezes consecutivas a palavra ide, o próprio Cristo expressando ide. O evangelista Marcos se utilizou desta expressão por 4 vezes. O evangelista Lucas se expressou nesta mesma conotação por 7 vezes. Quando você agrega a ideia do ide, você percebe que há de Jesus uma ordem para que os apóstolos e os discípulos, porque não confundam uma coisa com a outra, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, há uma ordem de Jesus para que tanto os apóstolos quanto os discípulos exerçam essa atividade e possam ir em direção ao chamado que Jesus lhes fizera. Qual a diferença de apóstolo para discípulo, pastor? Aqui está. Discípulo recebe homologação de autoridade, tem um caráter titular, há um ofício que se desponta pelo título que lhe é ofertado. Já a palavra discípulo não dá autoridade como a apóstolos, pois apóstolos têm autoridade para se levantar e falar. Discípulos estão na condição de se assentar para aprender. Só que quando o assunto é pregar o evangelho, já não existe mais a vaidade do título impregnada na possibilidade do exercício do ofício. O que seria isso, pastor? Jesus não está dizendo que só os apóstolos devem pregar o evangelho. Jesus está dizendo que os discípulos também podem pregar o evangelho. Portanto, de forma contemporânea, eu lhes asseguro que a função de pregar o evangelho não cai só sobre mim, que tem o título pastoral, vem também sobre você, que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é a ordem do id. Posteriormente, ou conseguinte, a expressão anexa ao contexto remoto que eu acabei de expressar é
pregai. Pregai, que é a ação verbal no seu tempo presente, embora no coletivo, um presente permanente, portanto um pretérito imperfeito, mostra uma atividade dentro desse ofício. Isto é, uma ação. Quando o texto diz pregai, essa conotação verbal, dentro dessa condição, só aparece na Bíblia 3 vezes. Todas as 3 vezes, quem se utilizou dessa expressão foi o evangelista Marcos. Uma peculiaridade somente do seu evangelho. Ele se utiliza da expressão pregai para anunciar o reino de Deus. Depois ele se utiliza da expressão pregai para trazer luz às trevas. E depois ele se utiliza da expressão pregai o evangelho a toda criatura. Dentro dessa condição, a tríade de Marcos é anunciar o reino de Deus, anunciar as boas novas de Cristo e anunciar a redenção futura. Marcos trabalha com a pregação por 3 perspectivas: o que Deus fez, o que Jesus faz e que o Espírito fará. Ele anuncia a Trindade intrinsecamente em cada sugestão. Portanto, a obra da salvação, mediante a pregação do Evangelho, não é uma ação exclusiva de apenas uma faceta do Deus Trino. Assim como Deus arrancou Israel com mão forte do Egito, Jesus tirou a igreja através do sacrifício do Calvário do mundo, e agora o Espírito Santo está tirando a igreja de dentro da igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Ide e pregai. Mas pregai o que, pastor? Pregai o evangelho. A palavra evangelho aparece na Bíblia 96 vezes. Entre essas 96 vezes, os evangelistas utilizaram da expressão 18. Apenas João não se enquadra no contexto, nem de ide, nem de pregai, nem do evangelho. João não se utilizou nem da expressão ide, nem da expressão pregai, nem da expressão evangelho. Já Mateus, quando se trata do evangelho, ele fala 5 vezes. O irmão Marcos, quando se trata do evangelho, ele fala 8 vezes. O irmão Lucas, quando se trata do evangelho, ele fala 5 vezes. Já o apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, sejam elas as eclesiológicas, sejam elas a de caráter intercessório, como a Filemon, ou as cartas pastorais, Paulo se utilizou de 67 vezes a expressão o evangelho. Pedro, em suas 2 epístolas, falou por 3 vezes sobre o evangelho. E João, na revelação do Apocalipse, por apenas uma vez, no capítulo 14, também falou sobre o evangelho. Mas que evangelho é esse, pastor? Que eu devo ir e pregar. Não foi eu que escolhi o tema. Então, receba uma mensagem com um sorriso bem aparente no seu rosto, viu? Porque eu vou apertar um pouquinho, mas a escolha é de vocês, e Deus vai tratar com vocês conforme a fé de vocês. A fé de vocês foi para escolher esse tema. E eu gosto muito de ser fiel à proposta temática, que vocês oraram por ela. Então lá vai o que Deus quer falar com vocês, pelo tema que vocês escolheram. O que é o evangelho, pastor? O evangelho pode ser compreendido por 3 perspectivas. A primeira, o evangelho é o reino de Deus entre os homens. Esta é a primeira perspectiva do evangelho. Mateus falou 32 vezes sobre o reino dos céus entre os homens. Depois falou 4 vezes sobre o reino de Deus entre os homens. O irmão Marcos foi mais sucinto. O irmão Marcos foi mais sintético. Falou só 4 vezes sobre o reino de Deus. O irmão Lucas, por sua vez, também falou 32 vezes sobre o reino de Deus. O apóstolo Paulo sintetiza o que é o reino de Deus, quando ele recebe dos céus a revelação conjunta. O reino de Deus não é um ajuntamento onde pessoas festejam para comer e beber, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus vai além disso. O reino de Deus dissipa as forças das trevas.
O reino de Deus avança com a luz dentro da obscuridade. O reino de Deus quebra correntes, cadeados, algemas, trancas e cadeias. O reino de Deus produz alívio para a alma daqueles que estão acorrentados pelo pecado, pelo diabo e pela morte vindoura, que é a segunda morte. O reino de Deus muda completamente a vida de todo aquele que nele crê. Esta é a primeira perspectiva do Evangelho, mas não tão clara e evidente quanto a segunda perspectiva do Evangelho, porque a segunda perspectiva do Evangelho, que é a sua origem etimológica, revela nada mais, nada menos do que boas novas. Então o Evangelho, quando entra entre os homens, não só promove o reino de Deus, ele também traz um anúncio de boas notícias. E quais boas notícias são essas? As boas notícias tratam, em síntese, da biografia de Jesus. Jesus, quando disse: ide e pregai o Evangelho, vou parafrasear o contexto para facilitar o seu entendimento. Ele está dizendo basicamente o seguinte: ide e contai a minha história. Ide e dizei quem eu sou, o que eu fiz. Esta é a ideia do Evangelho. E aqui eu quero parar e construir com vocês rápidos pensamentos. Se pregar o Evangelho é contar a biografia de Jesus, então o que muita gente está fazendo nessa geração não é pregar o Evangelho, pois a teologia liberal prega a hipergraça, que foge à regra do óbvio do que seria o Evangelho. A teologia neopentecostal se pauta mais na prosperidade do que na Bíblia propriamente dito. Isso também não é o Evangelho. O movimento cessacionista restringe ou extingue a ação do Espírito Santo, contando apenas uma parte da verdade, apenas um ponto de vista, ou por apenas uma ótica. Falta algumas verdades dentro da pouca verdade que eles pregam. Isso também não é a verdade absoluta. O que é o Evangelho, pastor? Se a história de Jesus, está tudo na Bíblia. A gente não precisa inventar moda. A gente não precisa ver anjo passando, bandeja chegando. A gente não precisa ver ninguém sendo anestesiado. O que a gente precisa é pregar sobre Jesus. Quem ele foi, onde nasceu, como cresceu, de que modo viveu, como morreu, está vivo até hoje, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então vamos lá, rápido e sucinto, porque o tempo é pouco e a mensagem é cumprida. Olha para cá, por favor, me encara aqui. Se pregar o Evangelho é contar a história de Jesus, então nós precisamos priorizar, antes de mais nada, onde nasce a história de Jesus. Porque se Jesus é a mola mestra, se Jesus é a base fundamental do Evangelho, então nós precisamos ler a Bíblia vendo Jesus. E Jesus está em toda a Bíblia, pasme vocês. Senhoras e senhores que aqui me ouvem essa noite, está sobrando pretexto nos púlpitos, porque não se pregam mais o Evangelho. E eu quero louvar a Deus, porque vocês têm uma boa proposta temática para refletirmos essa noite. Como Jesus nasceu, pastor? Conta a história dele para nós. Lá vai. Jesus nasceu de uma virgem, contrariando a regra óbvia do que a ciência prediz. Pois a ciência diz que para que se nasça uma criança, se faz necessário, antes de mais nada, de que o ímã dessa mulher se rompa de fora para dentro. Mas a Bíblia diz que Maria era virgem. Portanto, no nascimento de Jesus, o ímã de Maria rompeu-se, foi de dentro para fora. E se dá em virtude do fato de que em Gênesis 3,15 está escrito acerca dele, da semente da mulher. Numa linguagem técnica, para não ofender as crianças, nem apartar os idosos, eu diria que a mulher não tem semente, a mulher tem é solo, é terra para a semente ser plantada. Semente quem tem é o homem, mas a Bíblia diz que da semente da
mulher. O agente paterno aqui foi o Espírito Santo que introduziu Jesus como o Deus que taberculou entre nós. Isso é um mistério descrito por Isaías no capítulo 7, dizendo que uma virgem conceberia e daria à luz a um varão, e o seu nome seria Emanuel. Posteriormente, no capítulo 9, versículo 6, Isaías reitera: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, do qual o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, indicativo, futuro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. João no capítulo 1, versículo 1, disse que no princípio ele era o verbo estava com Deus, mas o verbo habitou entre nós, sendo ele o próprio Deus. E o apóstolo Paulo, nessa mesma perspectiva, escrevendo aos irmãos filipenses no capítulo 2, versículo 5, descreve: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, diminuiu-se em si mesmo, e fez-se em forma de homem, e em forma de homem foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre o joelho de todos os anjos nos céus, arcanjos, serafins, querubins, de todos os homens na terra, seja no poder judiciário, no legislativo ou no executivo, e de todos os demônios do inferno, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cadê o povo do glória a Deus? Ainda está aqui ou já foi embora? Esse é o nascimento. Só que, para contar a história de Jesus, não é tão complicado até os 30 anos de idade, porque depois que ele nasce, com tantas referências como estas 7 que eu acabei de me utilizar para apontar para o seu nascimento, existem inúmeras outras. Agora, depois que ele nasce, a história meio que ofusca os detalhes do seu crescimento. Ele aparece para ser encontrado pelos magos quando a estrela do Oriente aponta o caminho até a manjedoura. Aí ele some. Depois ele aparece quando é apresentado por Simeão, que levanta ele, o menino, para cima e diz: agora eu posso morrer porque meus olhos viram o Salvador. Aí ele some. Depois ele aparece aos 12 anos de idade ensinando para os doutores do templo. Aí ele some. Depois ele aparece aos 30 anos de idade na fila batismal, quando João estava batizando acerca do arrependimento. Ele já tinha sido chamado de Nazareno, de o enviado de Deus, de filho de Deus, do Messias, mas ainda não tinha sido identificado como a expiação de Deus pelo pecado, para a humanidade se livrar de todo o castigo. Só que João descreveu: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Demorou a aparecer, mas quando apareceu, primeiro, confundiu os políticos. Tinha saduceu, tinha fariseu, tinha essênio, tinha publicano, tinha herodiano, e Jesus não aderiu a nenhuma das ideologias políticas de seu tempo. O que ele fez, pastor? O meu partido é RRSS. Os essênios queriam conduzi-lo até o deserto para se comportar como santarrão. Os fariseus queriam levá-lo à hipocrisia da vida religiosa. Os saduceus queriam contradizê-lo sobre a ressurreição. Os herodianos queriam usar o ministério dele como fonte de riqueza. E Jesus disse: nenhuma coisa nem outra, porque eu sou Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu estou com a vontade de pregar, vocês não estão entendendo não, gente. Vocês não estão entendendo não. Confundiu os políticos, confundiu os religiosos e confundiu até o diabo no inferno. Porque o diabo chegou para ele, quando ele sai da fila batismal, quando João batiza e ele sai das águas, o Espírito desce, Deus fala em cima: eis aí o meu filho em quem me comprazo. Quando
quando Deus fala de cima, este é o meu filho a quem me comprazo, o capítulo 3 fecha em Mateus e também em Lucas. E o que acontece é que no capítulo 4 o Espírito conduz ele até o deserto e o diabo chega e diz: se tu és o Filho de Deus, o pai tinha acabado de falar: este é o meu filho. E o diabo está com dúvida porque está confundido. Jesus confundiu Herodes o Grande no seu nascimento, Herodes Antipa, Herodes Agripa, Herodes Asquelaus, Herodes Filipes. Jesus confundiu todo o Sinédrio, Anás e Caifás, Pilatos, até a mulher de Pilatos através de um sonho. E quando o diabo pensou: a mim você não engana, aí Deus disse: esse é o meu filho amado, a quem me compras. Vai ouvindo. Tem mensagem, mas não tem tempo, então redobre a sua atenção. Jesus, a partir dos 30 anos de idade, está catalogado no Evangelho 39 de seus milagres. Só que João, no último versículo do seu Evangelho, diz que se fosse colocar tudo que Jesus fez em pauta, não tinha biblioteca no mundo para conter o que ele fez. Desses 39 milagres, ele ressuscitou 3 pessoas. Ele ressuscitou a filha de Jairo dentro de casa, o filho da viúva de Naim caminho do cemitério, e ressuscitou Lázaro dentro do sepulcro. Porque para Jesus não importa o estágio da morte, ele é dono da vida, bendito seja o seu nome. A menina tinha acabado de morrer, ele diz: levanta. O outro já estava indo para o cemitério, ele diz: para o cortejo. O outro já estava dentro da cova, ele diz: sai para fora, eu sou o dono da vida. Tem alguém crendo no que eu estou pregando aqui esta noite? Só que o que mais me intriga na ideia de pregar o Evangelho não é como Jesus nasceu, nem como ele cresceu, nem como viveu. O que mais me intriga é como morreu. E se a gente omitir a morte de Jesus na mensagem do Evangelho, porque não é boas novas, sim ou não? Boas novas. Só que dentro das boas novas, parece que tem um filme de terror. Bateram em mim, pastor, porque um dia, eu não sou de ficar respondendo ninguém na internet não. Vocês podem me acompanhar que vocês veem que eu não respondo ninguém que fica me batendo lá, porque eu não tenho tempo para perder com hater de internet. Só que outro dia eu estava pregando num grande evento de expressão nacional, e eu disse lá que tem um grande problema entre a igreja de Paulo e Timóteo com a igreja de Mineu e Fileto, administrada por Alexandre Latueiro. É que enquanto Paulo e Timóteo pregam redenção de um lado, e Mineu e Fileto do outro lado da rua, na igreja da parede preta, pregam prosperidade. Aí sabe o que fizeram comigo? Esqueceram de tudo que eu preguei, lembraram só da parede preta e tentaram fazer aquilo que estão fazendo com muita gente aí, que é o famoso cancelar. Tentaram me cancelar. Todo mundo batendo em mim. Teve um pregador muito renomado que entrou ali e bateu com força mesmo. Ô pastor, se o senhor não quer pregar na igreja da parede preta, dá agenda para mim, porque eu prego na vermelha, na amarela, na azul e até na igreja que não tem parede. E o povão embaixo. Tinha dia que eu chegava assim, ó, eu passava os dedos e o céu falava: calado! Não respondi ninguém. Só que depois de muito tempo eu fiquei refletindo. E depois de refletir bastante, eu disse: eu precisava ter esclarecido melhor. Então agora eu vou esclarecer melhor. Aproveitar essa oportunidade aqui para esclarecer melhor. Eu não tenho problema nenhum com a cor da parede da igreja. E quando eu disse que há um grande perigo na igreja da parede preta, eu não estou me referindo à cor da parede da igreja. Eu estou me referindo à cor do evangelho que eles pregam. Então o problema não está na cor da parede, porque a parede é preta com flechas de luz. Esse é o evangelho que eles pregam, o evangelho de luzes.
Mas o evangelho de Jesus é branco. E ainda salpicado de sangue. Tem alguém ouvindo o que o Espírito está dizendo aqui essa noite? Tem alguém entendendo o que o Espírito está falando aqui essa noite? E é isso que me intriga no evangelho. O quê? Como ele morreu. Porque morreu porque quis morrer. Eu dou a minha vida. E eu torno a tomá-la. Ele quis morrer. Não foi o lavar as mãos de Pilatos que levaram Jesus para a cruz. Não foi a chantagem articuliosa de Anás e Caifás por toda a noite no Sinédrio que levaram Jesus para a cruz. Não foi a calúnia dos saduceus. Não foi a ação do diabo. Foi a vontade do Cordeiro, que mudo foi sendo conduzido até o matadouro. E aí, pastor? E aí que para a gente entender o evangelho, a gente tem que entender o que é expiação de pecado. Senão a gente não entende o evangelho. E a expiação de pecado está aqui, senhoras e senhores que me ouvem. O pecado, para ser expiado, dependia de um procedimento litúrgico que exigia o cordeiro sobre as 4 pontas do altar, o sangue do cordeiro nas 4 pontas do altar, o resto do sangue do cordeiro na base do altar, um sacerdote oferecendo o cordeiro em cima do altar para que Deus recebesse o pedido de perdão do povo. Isso deveria acontecer por uma escala de 12. Em Mateus 26 e em João 13, a Bíblia diz que Jesus estava na última ceia, ele e os seus apóstolos ou discípulos, então era 13. Jesus não gostou desse número, não sei porquê, não me pergunte. Ele disse: tem gente demais aqui. Olhou para Judas e disse: fazes logo o que tendes de fazer. Judas se levantou, saiu da reunião. Jesus diz: vamos cantar um hino? Porque tem gente que prega que Jesus pregou, tem gente que prega que Jesus curou, tem gente que prega que Jesus salvou, tem gente que prega que Jesus até ressuscitou, prega que Jesus até chorou, mas se esquece de pregar que Jesus também cantou. Mateus 26:30, tendo ele cantado o hino, foi para o Monte das Oliveiras, a escala sacerdotal dos 12. Judas não podia ir porque ele passava da conta, é por isso que Jesus diz: fazes logo o que tens de fazer. A obra da expiação se dava em torno desses 12 sacerdotes que caminhavam em direção ao santo lugar. Porém, 8 ficavam no átrio, 4 entravam para o santo lugar, 3 paravam no santo e o sumo sacerdote entrava sozinho no santíssimo. Jesus olhou para Pedro, Tiago e João e disse: deixa os outros 8 aí, venham comigo por favor. Parou os 3 e disse: agora vocês fiquem aqui, porque daqui para lá vocês não podem entrar, eu tenho que ir sozinho. O sumo sacerdote, para entrar no santíssimo lugar, tinha que aspergir sangue do cordeiro nas suas vestes. Jesus não tinha um cutelo, não tinha um cordeiro, não tinha uma esponja. E para a gente entender isso aqui, tem que ser espiritual. E tem que usar a Bíblia para interpretar a própria Bíblia. Como assim, pastor? É porque a Bíblia que interpreta a Bíblia. O apóstolo Paulo disse que ele se fez altar em nosso lugar. O anônimo escritor aos Hebreus disse que ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você recebeu, mas Jesus consegue ser ao mesmo tempo profeta, profecia e cumprimento. Altar, sacrifício e sacerdote. E aí, pastor? E aí que ele não tem um cutelo, nem um cordeiro, nem uma esponja, mas ele dobra o joelho e a Bíblia diz que ele lança o rosto em pó e agonia-se até a morte, e os seus polos capilares começam a se dilatar, e gotas de sangue afloram em sua pele, manchando as vestes do sumo sacerdote.
Portanto, ele está preparado para ir para o altar. Pegaram Jesus na frente de Pilatos e disseram: solte a Barrabás e crucifica-o. Pilatos disse: solte a Barrabás e leve-o à sala do castigo. Pegaram Jesus e levaram para a sala do castigo. No toco central, colocaram Jesus na posição de ser golpeado por terríveis golpes de azorrague. E os bárbaros com posse, cada um de um chicote cuja haste é de madeira com pontos de couro de cordeiro trançado, e chumbo e osso quebrado em cada extremidade, feriram golpes, de maneira que dilaceraram completamente o tecido nervoso, músculos, pele, e desfiguraram completamente. A profecia de Isaías entra em cena, dizendo que se olhássemos para ele, beleza nenhuma nele veríamos. E ele calado, como uma ovelha indo para o matador. Vocês não pediram para mim pregar o evangelho? Eu estou pregando o evangelho. Quando ele se levanta, alguém tem a brilhante ideia: é rei, não é? É! Então cadê a coroa? Pegaram uma coroa de espinho de madeira de acácia, que é uma madeira africana, que tem espinhos volumosos, cuja extremidade pode apontar até 10 centímetros, e são rígidos como ferro fundido. Colocaram na sua cabeça. Como havia dificuldade de adentrar, diz a Bíblia, que ainda bateram com uma cana para a coroa entrar. Aqui na terra, quem estava no Monte Gólgota, no alto do Caveira, não vai presenciar nada, mas o céu brada: sangue, na primeira ponta do altar. Pegaram a haste horizontal do madeiro, colocaram nas suas costas, e fizeram com que ele caminhasse por uma via chamada Via Dolorosa. É cerca de 600 metros, gente. Quando por lá estive em Jerusalém, eu fiz questão de andar do jardim do Getsêmani até o Gólgota, trilhando os mesmos passos que ele caminhou. Eusébio deixou nos anais da história 14 pontos de parada, sugerindo que em cada ponto daquele Jesus tenha caído uma vez. Se 14, como sugere Eusébio, eu não posso assegurar a vocês, mas pelo menos uma, pelo que diz a Bíblia, pois a Bíblia diz que Simão de Cirene precisou auxiliá-lo a carregar o madeiro. 52 quilos é o que diz a história, pois aproxima-se a medida aqui entre 48 e 52, uma média de 50 quilos. Na minha opinião, muito mais do que isso. Jesus levava sobre os seus ombros o peso do pecado de toda a humanidade. Não à toa ele se fragilizou por pelo menos uma vez. Mas o que me intriga no evangelho é como ele morreu. E eu vou dizer: ele cai, mas não fica prostrado. Ele se levanta, olha para o alto do Gólgota, do Caveira, e diz: eu já disse na oração, seja feita a tua vontade. No alto do Gólgota pega um cravo de ferro fundido, 15 centímetros de tamanho, meia polegada de espessura, atravessam o seu pulso direito. Sangue na segunda ponta do altar. Igualitariamente com o seu punho esquerdo, sangue na terceira ponta do altar. Uniram ambos os seus pés e na haste vertical o cravaram lá na altura do tendão de Aquiles. Gente, não queira sentir a dor aguda do que é isso. Pergunte a um médico o que Jesus sentiu. Sangue na quarta ponta do altar. Mas a expiação pelo pecado só vinha depois que todo o sangue do cordeiro fosse derramado na base do altar.
E como havia uma profecia embutida no contexto, a morte por crucificação se dava a partir do momento em que um soldado quebrava ou a canela ou o osso femoral do condenado, fazendo com que o peso corporal cedesse. E ao peso corporal ceder, a traqueia e a laringe era oprimida, a cavidade bucal não ventilava e o condenado era morto por asfixia. Mas no bojo profético há uma direção de Deus: nenhum só osso do seu corpo será quebrado. Me ajude a terminar essa mensagem, Jesus. Não me pergunte como e nem de onde, mas ele arrumou força. Força para quê, pastor? Para falar 7 vezes. Só que para falar não é tão simples assim. Ele está pendurado nos pulsos e nos pés. O seu peso corporal, quando cede, trava a traqueia, a laringe, a faringe, não permitindo a ventilação na cavidade bucal. Então não tem pronúncia, ele não verbaliza. Para verbalizar ele precisa erguer o peso do corpo, para conseguir abrir o aparelho vocal. E mais do que isso, ele não só ergueu o peso do corpo, ele oprimiu ainda mais os espinhos da coroa para dentro do couro capilar, porque a Bíblia diz que ele olhou para o Pai. Você consegue ver essa cena aqui? E sabe o que ele falou depois de 24 horas em silêncio? Porque como ovelha muda ele foi conduzido até. Não significa dizer que ele ia ficar calado até o fim, mas ele foi conduzido até o matadouro. E agora ele fala. E sabe o que ele fala? Ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles querem me matar, querem me destruir, mas eu não, Pai. Eu quero perdoar, eu quero redimir. Só quem sente o peso espiritual deste perdão. Até agora eu não pedi para você fazer nada, mas eu vou pedir agora. Levante as suas 2 mãos e com as mãos levante a tua voz. Se tem gratidão pelo perdão, libera o melhor glória. Eu vou falar para vocês o que é perdão, porque tem gente que não sabe o que é perdão. Então eu vou simplificar para você o que é perdão. Sabe o que é perdão, jovem? Perdão é a junção da graça em operação com a misericórdia. Não entendi, pastor. Te explico. Enquanto a graça de Deus, quer ver que aqui todo mundo sabe, Josué? Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe de cor e salteado. Quer ver só? O que é graça, gente? Graça é? Agora responda-me, por favor, o que é misericórdia? As pessoas querem a graça de Deus, porque a graça de Deus nos permite ter o que nós não merecemos. Só que se esquecem do que é misericórdia. E misericórdia não é Deus nos dá o que nós não merecemos. Muito pelo contrário, é paradoxal a isso. É o oposto disso. Misericórdia é quando Deus nos livra do que nós merecíamos. Pega na mão desse crente que dá do teu lado, me ajude a pregar, porque eu estou terminando.
Diga para ele: a graça te deu o que você não merece, e a misericórdia, diga, te livrou do que você merecia. Diga para ele: a graça te deu o céu, e a misericórdia te livrou do inferno. Isso é ser perdoado. Cadê o povo do glória a Deus? Ainda está aqui ou já foi embora? Jesus se levantou pela segunda vez, olhou para João e disse: eis aí tua mãe. Olhou para Maria e disse: eis aí o teu filho. Desceu. Se levantou pela terceira vez e disse: estou com sede, dai-me de beber. Teologicamente, biblicamente, historicamente, não se pode explicar o porquê Jesus teve sede nesse momento. Como pela razão eu não explico, eu preciso aceitar pela fé. E o que eu digo para quem me pergunta na sala de aula, quando estou ministrando os cursos teológicos, é: Jesus morreu com sede para matar a nossa sede. A nossa sede. Ele se levanta pela quarta vez. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Neste momento, próximo das, entre meio-dia e 3 da tarde, a Bíblia diz que o céu se fez em trevas. Sabe o que o sol fez? O sol não quis boa cara, o sol virou a cara. O sol não quis dar a cara, o sol virou a cara. É como se o sol dissesse: na condição de criatura eu não posso ver o meu Criador sofrer isso. Aleluia. As placas tectônicas se movimentaram numa elevação que nem a escala Richter conseguiria medir, porque até mortos saltaram dos sepulcros. Enquanto as coisas estão acontecendo, tem um ladrão de um lado e um do outro. Um se levanta e diz: salva a ti mesmo, salve-te também a nós, não és tu o filho de Deus? O outro levanta e diz: não digas tal coisa, nós merecemos o que estamos recebendo, mas nesse homem não há mal algum. Pregou. Aí depois ele orou. Olha como ele ora: Senhor, lembra de mim. Aí depois ele adorou. Quando estiveres no teu reino, porque tu tem reino, eu reconheço a tua realeza, tu és rei. A frase que este homem usou, eu estou falando de Gestas e Dimas, ok? A frase que Dimas usou, segundo os fonoaudiólogos, um homem de pouca dicção, fala vagarosamente, demoraria 32 segundos. Um homem de mais dicção, que fala mais de galope como eu, quem sabe 28 segundos. Se entre 28 e 32, tão pouco importa. O que importa é que na média de 30 segundos, esse homem fez o que tem gente que tem 50 anos de Assembleia de Deus não dá conta de fazer. O que, pastor? Ele pregou, orou e adorou. Cadê os pregadores que orarão e adorarão aqui? Eu vou te dar 30 segundos para ver se só você supera um homem que pecou a vida inteira, mas que próximo da morte ouviu Jesus dizer: hoje ainda estarás comigo. Vai comendo a palavra, estou terminando. Na sexta vez que ele se levanta, ele brada: Tetelestai, está consumado, está pago, está completamente pago, está quitado. Esse é o ápice da mensagem do Evangelho. Daqui para lá, tudo começa a virar boa notícia. Para lá, pastor, mas depois dessa hora, não é na sétima vez que ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Sim, ele entregou o espírito na mão de quem? Espera lá, gente, daqui para lá não tem mais tristeza na história, porque Jesus gritou: eu paguei a dívida
deles. Ai, Jesus, me ajude a pregar. Tem um bocó aí, coisa de mineiro, não sei se vocês sabem o que é bocó, bobão, besta, bobo, alegre. Tem um bocó aí que foi pregar outro dia, que Jesus, quando gritou tetelestai, estava nas últimas já. Sinceramente eu não consigo acreditar nisso, gente, porque aqui é o brado de vitória contra o pecado, a morte e o diabo de uma vez só. Tinha 3 coisas que o homem jamais venceria se não fosse pelo sacrifício de Jesus. O homem jamais venceria o pecado, o homem jamais venceria o diabo e o homem jamais venceria a morte. Mas de um grito só Jesus venceu o pecado, o diabo e a morte, dizendo: eu paguei. O credor podia expor a dívida pública, ou a dívida íntima publicamente. Quem estava devendo e não tinha condição de pagar, podia ter o seu nome exposto publicamente pelo seu credor, dizendo: esse homem deve, mas não paga. Ó. Satanás desde o Éden dizia para o homem: você deve e não paga. O primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo: você deve e não paga. 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 Aí Paulo fez questão de dizer: a cédula, a nota promissória, a cédula do pecado que era contra nós, Jesus cravou no madeiro. É por isso que é aqui que eu acho, Josué, que ele arrancou força de onde não tinha, como o anônimo escritor aos Hebreus arrancou força da fraqueza. Eu imagino que nessa hora ele pegou fôlego, porque a Bíblia diz que até a terra estremeceu, irmão. Você não está entendendo não. Quando ele se levanta, ele olha para a eternidade. O diabo, quem sabe, com vontade de fazer festa no inferno, e ele grita. Não foi assim: eu paguei. Não, 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 não. Foi assim, ó: Pai, eu comprei. Pai, eu paguei. Pai, está consumado. Levante as suas 2 mãos para cima e não abaixe. Você não deve mais nada para o diabo, está completamente pago. Abraça esse crente do teu lado, por favor. Traz ele para perto de você. Diga para ele: a notícia ainda não terminou. É a notícia de boas novas, é a boa notícia. Ele nasceu, cresceu, morreu. Diz a Bíblia que depois de entregar o seu espírito, um soldado transpassou ao seu lado, cumprindo toda a profecia na risca, e o resto do seu sangue vazou na base do altar. E aí, pastor? E aí que a mensagem do evangelho tem dupla faceta. Por um lado ela apresenta a redenção, por outro ela apresenta a justificação. E como é que ocorria isso, pastor? Ocorria assim, ó: quando o sumo sacerdote matava o cordeiro na entrada do santíssimo lugar, ele estava pedindo: Deus, precisamos de redenção. Então a morte do cordeiro, símbolo
de redenção. Só que a justificação não vinha com a morte do cordeiro, só vinha com a vida do sumo sacerdote. Não entendi, pastor, te explico. O sumo sacerdote matava o cordeiro para entrar, porque na presença de Deus você não entra vivo para morrer, você morre para viver. Matava o cordeiro para entrar, redenção. Mas a justificação só vinha quando o povo esperava naquela expectativa. Será que Deus ouviu? Será que Deus ouviu? Será que Deus ouviu? Será que Deus ouviu? E qual era a prova de que Deus ouviu, pastor? Quando o sacerdote saía vivo. O senador da república, José de Arimateia, pediu o corpo para Pilatos, balsamou e levou para uma cova fresca, bem abaixo do jardim do túmulo, ou do monte Gólgota, assim no jardim do túmulo, abaixo da rocha da caveira, colocou o corpo de Jesus. Maria Madalena foi a primeira a dar notícia. Vocês querem dar notícia a partir de hoje? O que está escrito aqui? Ide. Maria Madalena veio trazer flores para o túmulo, preocupada com quem removeria a pedra, pois havia sido colocado um selo de Roma. E quando ela chega, ela se espanta, pois a pedra está removida e um ser espiritual assentado em cima dela. E aí o ser espiritual diz: procurai dentre os mortos aquele que já ressuscitou. E sabe o que o anjo disse? Ide e anunciai que ele vive. O sacerdote está vivo. Eu quero saber quem vai sair daqui hoje anunciando: Jesus nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou. Primeira João 3:8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. João 10:10, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Eu preciso encerrar a minha mensagem. Eu queria, pastor, deixa eu fazer uma oração. Meu tempo está em cima já. Na verdade eu passei 1 minuto já do horário que o Senhor me deu. Quer dizer, pelo menos no meu relógio, né? Como o meu é 1 hora a mais do que os 6, eu já estou entendendo o que está acontecendo aqui. Abraça aí esse irmão que está do teu lado e põe ele de pé junto de você, por favor. Pastor, até jogo de futebol tem prorrogação. Me dá 2 minutos de acréscimo. Vocês querem receber uma oração? Pastor, não gostei do senhor não, viu? Eu não vim aqui para você gostar de mim não, irmão. Tem um monte de gente besta na internet procurando seguidor. Eu até tenho um bom número de seguidores lá, porque o povo é muito bom. A gente não presta, mas o povo é bom, né? Mas eu não prego para agradar quem me segue. Eu prego para servir quem me guia. E essa noite o Deus que me trouxe, porque eu nem vim, viu? Foi Ele quem me trouxe. Está me autorizando a fazer. Eu vou fazer 2 orações, Josué. Eu vou aproveitar a bondade do pastor, que ele falou, pode. Aí o mineiro não dá na mão não, que ele quer o pé. Eu vou fazer 2 orações. Quantos quer entender isso aqui e dizer amém por isso? Diga amém. Amém. Eu vou fazer quantas orações? Por que 2, pastor? Porque eu quero fazer uma para todo mundo, mas eu também quero fazer uma oração só por alguns. Então eu não posso misturar a oração que eu vou fazer por alguns com a que eu vou fazer para todo mundo. Por isso que tem que ser 2. Se vocês concordar que eu vou fazer para todos, eu faço em segundo lugar.
Pode ser para todo mundo a segunda, pode? Então eu faço agora só para alguns. Você que está parado, distanciado, desanimado, desacreditado, desiludido, eu não quero saber como é que você está não, meu irmão. Eu quero saber, eu quero te dizer, porque eu sei, não quero saber, eu sei. E estou te dizendo essa noite, que Jesus te ama e te chama. Se tem alguém que quer renovar uma aliança com Cristo, a hora é agora, e eu preciso orar por você, e tem que ser rápido. Está vindo o primeiro jovem aqui, eu quero alguém abraçado com ele. A porta da salvação está aberta. Cadê a segunda vida para Jesus? Tem gente saindo do próprio conjunto para vir, pastor. Meu Deus, do que avivamento é esse, Jesus? Eu acredito na igreja. Eu acredito no evangelho. Meu, o que é isso, Jesus? Meu Deus do céu. Que é isso, Jesus? Tem crente aceitando Jesus de novo. Meu Senhor amado. Aí ó, o moço acabou de aceitar Jesus, já foi batizado no Espírito Santo. Ou se já era crente, foi renovado, não sei, mas está aí pulando e falando em línguas. Vem, 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 vem. Jesus te ama e te chama, te chama, te ama, te ama e te chama, te chama e te ama. Tem gente reconciliando de joelho dobrado e lágrima nos olhos. Toma na cara, Satanás. Vem. Olha essa pessoa que está do seu lado aí. Vem aqui, Josué, pertinho de mim, vem. Você vai cantar mesmo? Se você tiver certeza que ela é crente, como eu tenho aqui que o Josué é crente, não tem problema não, pode dizer o que eu vou falar agora. Olha para alguém aí que está do teu lado e diga: você já é crente? Está parado? Ou nunca foi? Pergunta de novo: você já é crente? Está parado? Ou nunca foi? Se você, assim como eu, já sabe que quem está do teu lado é crente, desconsidera, ó, desconsidera. Agora, se ele tiver respondido que está parado ou nunca foi crente, aí você tem que abraçar ele depressa e trazer ele aqui na frente. Se tem mais alguém para Jesus, o tempo já foi, eu não posso esperar, viu? Tem 2 versículos que me impedem de prosseguir. O primeiro é que não é por muito falar que eu serei ouvido. E o segundo, é que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Só que tem uma coisa, está vindo gente sem parar, está vindo gente sem parar. Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, imaculada do Calvário. Quem me ouve diz amém. Olha para mim aqui. Não é por força nem por violência, nem por muito falar que eu vou ser ouvido, sim ou não? Só que por amor à alma dessa pessoa, vamos dar 30 segundos para elas, vamos? Por amor à alma delas, vamos? Promete para mim que cada um que for chegando, vocês vão dando glória a Deus, pode ser? O melhor glória a Deus que você trouxe, é isso? Então pode liberar o primeiro, o segundo, porque já chegou mais 2. Eu não vou esperar mais de 30 segundos, então vem depressa. Jesus te ama e te chama, te ama e te chama, te ama e te chama, te ama e te chama. Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto. Deixa Deus derreter seu coração com esse louvor. Fazer somente. Vem! Filha, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Não para de chegar, gente. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Isso, minha irmã. Abraça ela. Filha, eu Alguém abraça a irmã. quero ser teu Deus. Alguém abraça a irmã que está chorando muito aí, gente. Porque
porque me Cadê o glória a Deus da igreja? Porque tem filho voltando para a casa do Pai. Olha a resposta de oração chegando aí, ó. Tanta assim, se contra o céu peguei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Escute o que eu vou dizer para vocês aqui, gente. Quando eu estava no hotel orando agora à tarde, eu não sei se eu fui atrevido ou audacioso, mas eu falei com Jesus: Jesus, o Senhor não ia me trazer aqui à toa, não. O Senhor poderia salvar pelo menos 100 vidas hoje, Jesus. Eu pedi para Jesus ver pelo menos 100 vidas no altar. Com esse moço que acabou de cair em lágrimas aqui de joelho, já tem 88 pessoas no altar essa noite. Abre os corredores, olha lá, olha lá, toma na cara, Satanás. Você é especial. Um casal. Te deu a vida, destruiu a fome. Josué, tu acredita que tem 11 pessoas reconciliando? Porque era 8, aí o menino falou, chegou mais 3, então é 11. E não sei quantas aceitando Jesus. E esses jovens e adolescentes, que não pensem vocês que eles não estão fazendo a coisa certa, não, porque estão. Pastor, mas eles já são crentes, mas estão firmando compromisso. Acabou de chegar 91. Eu estou com tanta fé. Alguém vai acabar puxando meu paletó aqui, mas eu estou com tanta fé que Jesus salva 100. Estou sozinho ou tem mais alguém comigo aqui? Não é por causa da vaidade do meu coração, não. É por amor à tua alma. Igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor. Eu ia fazer 2, mas precisei fazer 3. Levante a mão direita. Repita comigo: Senhor Jesus, tu tens a chave que solta essa vida. Diga com autoridade: eu sei, Jesus, que Satanás tem cadeias, correntes, algemas, cadeados, mas a chave que solta está na mão do Senhor. Diga com autoridade: solta essa vida, Jesus, para a glória do teu nome. Nem era pra você. Vamos ver se você aguenta agora. Mas Jesus falou assim. Só falta 8, porque dos 9 que faltava já está vindo ali o primeiro ali, ó. Abraça ele aí, alguém, gente. As mãos, eu vou abençoar. Cadê você que vai liberar o glória a Deus nessa igreja? Já tem cadeia quebrando. Quem cuida de você não dorme. Não era? Aquele moço não era? Tem muita gente que te ama. Tá vindo aí, é? Deus mandou te Só falta 7. acontecer. Tá vindo aqui, é isso? É isso? Mandou te falar que tudo Igreja, eu não tenho mais tempo não.
Eu creio que Jesus vai. Vocês me ajudam, sim ou não? Está vindo mais um que acabou de ajoelhar, só falta 6. Está vindo outra chorando aqui, ó, só falta 5. Vocês prometem para mim que vocês vão dar um glória a Deus para fazer essa casa tremer? Promete? Tá vindo mais, só falta 4 agora, gente. Prepara o glória a Deus aí, só falta 3 agora, gente. Só falta 2 agora, gente. Vai enchendo o pulmão de ar, só falta 1 agora. Olha lá! Passou de 100. Estenda as mãos em direção ao altar, vai. Jesus, eu faço a oração recebendo essas preciosas visas para o teu reino. Escreve o nome delas no livro da vida, repreende os demônios e dá vitória aos teus servos. O Senhor não morreu em vão na cruz. Nós estamos aqui sendo gratos pelo seu sacrifício e reconhecendo o teu senhorio, declarando que tu és o único e suficiente Salvador da nossa alma. Repreenda os demônios e dê força aos teus filhos para caminharem na tua presença até a tua volta gloriosa. Enquanto eu estou orando, chegou mais de uns 10 aí, lá vai só ajoelhando, viu? Toda a igreja, mão no coração, lá vai a oração para todos. Senhor Deus, se esse culto está terminado, confirma no trono da tua glória. Nós viemos essa noite para aprender com a tua palavra, que ao sairmos daqui, nós iremos anunciar que o Senhor nasceu, morreu e ressuscitou. Eu te peço graça e autoridade para os teus filhos, pois eles vão comunicar a mensagem do Evangelho nas ruas de Manaus, por todo o estado do Amazonas, e por que não dizer, Senhor, no Brasil e no mundo, por onde o Senhor os levar. Eu abençoo esta igreja na autoridade do nome de Jesus. Quantos pode dizer amém? Ô pastor abençoado, quem me ouve diz amém. Todo mundo me encara aqui rapidinho. Todo mundo me encara aqui rapidinho. Quem me ouve diz amém. Para vocês que não sabiam, eu sou autor de 10 obras que já foram publicadas. Escute isso rapidinho. 10 obras que eu publiquei. Só que das 10 que eu publiquei, eu tenho 2 aqui para apreciação de vocês. Quantos que eu tenho? Eu vou te falar, você vê se vale a pena. Se não vale a pena, não precisa passar ali nem para olhar. Mas eu vou te dar uma sugestão para você passar ali e olhar, ó. Eu tenho este. Ninguém se assente, todo mundo olha para mim que eu vou entregar a palavra para o pastor como ele me entregou para mim. Com vocês de pé, por favor. O pregador além do púlpito. Nem só de púlpito viverá o pregador. Vê se vale a pena ou não você ler. Nesse livro eu respondo à luz da Bíblia. Onde, como, quando e por que devemos orar. 4 perguntas. Onde, como, quando e por que devemos orar. Qual jejum praticar? Qual é preciso evitar? Quantos jejuns existem na Bíblia? Qual a diferença de um jejum para um voto? O que é sermão expositivo, temático, textual? Como compor o corpo sermonário em sua introdução, desenvolvimento, aplicação e conclusão? É tanta coisa, 200 páginas de resposta bíblica para você refletir sobre o que é pregação. Então vê se vale a pena ou não você passar ali para olhar. Tem também este. Olha o título desse. Esse livro, quando eu publiquei, nem foi para comercializar. Eu dei para cada um dos pastores do nosso estado, na nossa convenção estadual. O título é Judas, a deslealdade e a forca mortal da traição ministerial. Nesse livro eu respondo à luz da Bíblia. Vê se vale a pena você ler ou não. Onde estão os Judas de hoje? Eu provo que estão dentro da igreja. Então vem uma segunda pergunta. Como
identificá-los. Pior do que essa, eu respondo uma terceira: é possível que eu venha me tornar o próximo? Como é que Judas morreu? Atos diz que ele se precipitou. João diz que ele se enforcou. E aí? Morreu precipitado ou enforcado? O que representa a traição de Judas no contexto judaico? Quantos suicidas se suicidaram na Bíblia? Tudo isso eu vou te provar à luz da Bíblia, nesse livro. E mostro mais do que isso. Eu mostro no capítulo 13 do Evangelho de João que Jesus estava na cadeira do meio, de um lado estava João que se deitou para adorar, e do outro Judas que se levantou para trair. Na mesa da comunhão, no culto da intimidade, com a moeda da traição no bolso, pôs o pão da comunhão na boca. É muita coisa que você vai aprender. Pastor, quanto é que é o livro? Quem quer saber diz amém. Mais ou menos, não passa disso, de 10 a 15 centavos. Claro que cada página, né, meus irmãos? Ok? Na editora, escute, na editora Lopes, pode procurar na sua internet aí agora aí, ó. Se você quiser comprar direto da editora, eles vão te vender por R$ 49,90 cada um, e vai te cobrar mais a taxa do correio. Sabe quanto você ia pagar nos dois na editora? 110 no mínimo. Porque lá eles, pode procurar aí agora, editora Lopes, esses dois livros meus, R$ 49,90. E você, pastor, fui eu que escrevi, eu vendo pelo preço que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Então eu vou fazer o seguinte: se você comprar um, R$ 39,90, 20% de desconto. Se você comprar dois, R$ 70, 30% de desconto. Pode pagar no Pix, no cartão, no PicPay, no jeito que você quiser, até no fio do bigode o mineiro pode. Só tem uma coisa: não deixa de levar, porque eu te dou dois motivos para você levar. Primeiro, saúde para sua alma. Modéstia à parte, é a palavra de Deus escrita e você vai ler. Segundo, o leite dos meninos lá de casa. É benção para você e benção para mim também, tá bom? Sabe como é que o mineiro vende o queijo? Eu gostei de vocês, irmãs. Gostei mesmo. Eu quero que dá um livro para as três que estão sentadas na frente, um para cada um, por favor. Põe esse povo desse ciclo de oração tudo para orar para mim, tá bom? Ó, sabe como é que o mineiro vende o queijo? Assim, ó: se vocês sentir de comprar, vocês compram. E se vocês não sentir de comprar, vocês compram, que depois vocês sentem. Aleluia. Meus amados, nós já vamos encerrar o culto. O pastor Carlos, né? Cláudio Calais e o nosso querido cantor Josué já estão de retorno nessa madrugada. Não é isso? Pergunto, pastor Cláudio amanhã, Josué pela madrugada. Então, pergunto quantos querem louvar a Deus pela vida do nosso pregador, do nosso cantor. Desejo que Deus continue os abençoando e usando. Diga comigo: Deus vos abençoe. Glória a Deus. O livro do pastor está aqui na bancada e ali no estande da CPAD. Ali fora, no anexo. A coordenação do DJA informa que a blusa da divulgação está à venda na bancada dos diáconos, aqui à minha direita. Também mandaram uma chave de presente de um carro para mim, mas eu quero devolver porque eu já tenho um carro, então... Por favor, quem mandou o carro para mim pode procurar ali na bancada e a chave também vai estar lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para ir embora? Pastor Alci vai estar orando, em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Deus, e nós te agradecemos, Senhor. Oh, Deus querido, muito obrigado, Pai querido, por esta palavra, Senhor, que veio ao encontro, Senhor, de nossos corações. Ajuda-nos, Deus, a cumprirmos o ID, Senhor, que Jesus Cristo, Pai, outorgou, Senhor, em nossas mãos. Pai, guarda a tua igreja, Senhor, leva em paz, Senhor, os teus filhos, livrando, Deus, de todo mal. Pai, tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. E a paz do Senhor, meus irmãos.